E nós estávamos conversando, né, pastor Vitor, e eu comentando com o pastor acerca dos movimentos que estão acontecendo aí nas redes sociais, vídeo daqui, vídeo de lá, comentários daqui, suposições daqui, né, o verdadeiro achismo até, na verdade, né, acerca dos acontecimentos dos últimos tempos, né, fatores aí da natureza, né, também questão da política, questão social, entre tantas outras coisas que estão acarretando esses comentários aí, o pessoal se manifestando aí, né, os internautas, como diz o ditado, não é mesmo? Acerca dos acontecimentos, uns já estão até usando fatores que aconteceu aí numa série aí que me chamou a atenção, que é os Simpsons. E ele está cumprindo as profecias dos Simpsons, entendeu? Mas vale a pena eu pedir pro pastor para nós dar uma breve comentada aqui também acerca deste assunto, que muitos estão levando isso para o fim, já estão querendo anunciar a volta de Jesus, e nós aqui anunciamos a volta de Cristo, porém consciente de que isto é uma surpresa. A Bíblia diz que nem os anjos, nem o Filho, ninguém sabe senão o Pai, o dia, a hora, o momento exato em que Cristo vai arrebatar a sua igreja. Tá? A igreja aguarda esse momento. Então, esse nós, conhecendo pela Bíblia, entendemos que seja o cumprimento do que Jesus falou acerca do princípio das dores. E é sobre este assunto que eu queria que o pastor desse uma breve comentário. Depois já vamos entrar aí na mensagem final e também orando em favor de todos os nossos ouvintes. O que vem a ser exatamente, pastor, o princípio das dores que Jesus ele deixou escrito aí na Bíblia, né? Tá nos evangelhos, para quem queira ler. E tá acontecendo, isso tá nítido, tá visível, né? Só não vê quem não quer, que tá cumprindo praticamente toda esta parte em que as escrituras nos relatam. Porém, pastor, a gente sabe que ainda não é o fim, mas o fim virá. Pastor, fala um pouquinho para nós desse assunto. Jesus, só para abrir um parênteses aqui, sabe que a nossa está na doutrina da nossa igreja quadrangular, né? Que é Jesus salva, cura, batiza e voltará. E a gente esta faz parte da doutrina quadrangular, né? Está lá nos 4 evangelhos também. E Jesus disse isso, que nos últimos tempos, quando está se aproximando a sua vinda, ele disse assim: quando vires essas coisas acontecendo, é prenúncio do fim. Ele falou guerra, rumores de guerra. Quantas guerras nós já tivemos? 2 guerras mundiais, outras tantas guerras, né? País contra país. Ele falou também fome, e nós temos visto fome em muitas partes do mundo, e principalmente nesses países que estão em guerra agora. A gente vê naquela faixa de Gaza, quando a gente vê um jornal mostrando as pessoas correndo por um punhadinho de comida, né? Fome. Isso é cumprimento da palavra de Deus. Pestilências. Jesus já falou também que haveria peste. Nós tivemos a pandemia agora há pouco tempo atrás aí, assolou nosso país, o mundo na verdade, né? E o pessoal não tinha um remédio que combatia. Isso é cumprimento da palavra de Deus. Também Jesus falou que haveria pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe. E a gente está cansado de ver aí nos jornais filhos maltratando os pais. Isso é cumprimento da palavra de Deus. Mães abandonando os filhos. Tudo isso é confirmação. E Jesus falou que isso é o princípio das dores. Ele falou também da natureza, que a natureza se abalaria, né? Nós temos visto, e daí tem uma palavra que diz assim, que os mares espumejando sairão dos seus leitos normal. Agora há pouco nós vimos passar aqui pela costa brasileira um furacão, né, que o mar invadiu cidade e tal, vendaval assolando algumas cidades de praia e tudo. E a gente olha para tudo isso e a gente vê
que é confirmação, cumprimento da palavra de Deus. Tem muitas pessoas que usam de uma forma para fazer as pessoas ficar em pânico, medo, coisas. E eu acho que não é motivo de nós ficar com medo, mas sim de nós começar a pensar seriamente na nossa vida e aonde nós queremos passar a eternidade, né? E Jesus disse que quando isso tudo tivesse acontecendo, era para nós vigiar, é para nós nos preparar, porque ele virá na hora em que ninguém sabe. E ele até comparou, e ele disse assim, como um ladrão entra numa casa, um ladrão quando vai entrar numa casa, ele não avisa, ele não vai avisar, chega de surpresa, né? Quanto mais ele não for notado, né? Para ele é melhor. Jesus disse que virá como um ladrão de noite, em que as pessoas não estão apercebidas. Então é hora do povo de Deus, de nós, nos preocupar e nos apegar cada vez mais com Deus. E nós, como pastor, pregador, e até mesmo através dos meios de comunicação, pensar seriamente, porque nós somos os anunciadores da volta de Jesus. E muitos têm se pregado sobre muitos assuntos, e acho que nós pregamos pouco sobre a vinda de Jesus, muito pouco isso. E eu creio que tudo o que já aconteceu, de tudo isso que eu já falei, e o que está acontecendo é o prenúncio, está anunciando que a vinda de Jesus está próxima. Eu, no meu modo de pensar, está faltando muito pouca coisa. Uma das coisas que precisa acontecer, que Jesus disse assim, que quando esse evangelho for pregado a toda criatura, então virá o fim. O que está faltando é ser pregado o evangelho. E está sendo pregado. Está sendo pregado nas igrejas, está sendo pregado nas praças públicas, está sendo pregado através de televisão, está sendo pregado através de rádio, aonde há uns anos atrás um missionário, um pregador não tinha condição de chegar, hoje está chegando através do rádio, através dos meios de comunicação. Então o evangelho está sendo acelerado, mas ainda tem muita gente que precisa ouvir. Se eles vão aceitar, é um detalhe. A gente ora, a gente torce para que aceite, né, o evangelho. Mas todos vão aceitar? Talvez não, mas eles têm que ouvir. E é isso que Jesus ele vai tá esperando esse evangelho ser pregado. Não, Jesus não, Deus, porque quem sabe o dia e a hora, somente Deus. Porque a Bíblia diz isso, né? Que nem o filho sabe a hora e nem o dia, somente Deus. Tem alguém que ousa, né, dizer que tal ano, tal dia, já teve profecias do fim do mundo anos atrás que não cumpriu, que não aconteceu, né? A gente muitos tempos já ouviu isso, e tem alguém que ousa dizer tal data, tal dia, tal não sei o quê. Mas biblicamente a Bíblia diz, e eu fico com o que a Bíblia diz, que nem o filho nem os anjos sabe o dia e a hora, somente o Pai. E aí que nós temos que nos preocupar, que nós temos que viver hoje como que Cristo viesse amanhã. Isso quer dizer o quê? Eu tenho que estar preparado hoje, eu tenho que preparar a minha vida, e nós preparamos o nosso futuro, a nossa eternidade aqui. Ainda é tempo, está as portas abertas, Deus está abençoando, quer abençoar, Deus está chamando, está dando oportunidade, e depende de nós, depende de cada um, né? Por exemplo, alguém que está ouvindo o programa aqui, está sendo anunciado, está sendo falado, né? Ele tem o direito de aceitar ou não, mas lá no dia do acerto final, aceitou ou não, nós vamos ter que comparecer lá para prestar conta, né? E Jesus disse que no dia que só Deus sabe, quando as trombetas soar, é num piscar de olho, né? É num piscar de olho, assim,
a vinda do Senhor. E também a Bíblia diz assim, que naquele dia estarão 2 trabalhando, né? Um será levado e outro será deixado. Alguém estão dormindo junto, o casal, alguém será levado e outro. Não é discriminação, é aquele que quis, aquele que aceitou. Porque às vezes o casal, a mulher quer Jesus, bota a sua vida nas mãos de Deus, aceita Jesus, e o marido não quer. Ou vice-versa, né? Tá a criancinha lá no bercinho, criança inocente, nenenzinho dormindo, a mãe vai acordar e vai olhar para o berço e não está mais lá, porque foi levado, foi arrebatado. Então nós temos que nos preocupar hoje para que quando chegar esse dia, nós possa comparecer diante do Senhor e de cabeça erguida, com a nossa vida em dia, e receber uma palavra do Senhor, que o Senhor Jesus diz que vai ser colocado tudo diante, e ele descerá num trono branco e terá 2 livros, e será aberto esses 2 livros, é o livro da vida e o livro da condenação. E aquele que tiver no livro da vida receberá a seguinte palavra: vinde bendito do meu Pai e possuir por herança o reino que eu vos fui preparar. Porque Jesus disse assim, ó, eu vou, mas eu voltarei para levar para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. E na casa do meu Pai tem muita morada, disse Jesus. Então ele foi preparar, mas ele voltará. Mas aquele que não tiver no livro da vida, que tiver no livro da condenação, vai receber uma outra palavra, uma dura palavra. É uma palavra muito dura, que vai estar no livro da condenação, dizendo assim, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus seguidores, seus anjos. E isso nos leva a pensar, é uma palavra pesada, é uma palavra dura, muito forte, mas que nos leva a pensar e decidir qual dos livros nós queremos estar, porque depende de nós. Não depende mais de Deus, não depende mais de Jesus, porque ele já fez tudo o que ele deveria fazer, ele já fez. Ele veio, ele demonstrou amor, bondade, misericórdia, curou, fez milagre, ensinou, né? Ensinou o caminho da verdade, morreu numa cruz por nós. E aí a Bíblia diz assim, ó, que Deus amou a humanidade de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou tanto que ele deixou seu filho, ele permitiu, ele fez com que seu filho viesse a esse mundo e passasse por tudo que ele passou e morrer numa cruz por nós. E aí ele já fez tudo, está tudo pronto. Qual é a minha parte? A minha parte é dar crédito, aceitar Jesus como Salvador e procurar levar uma vida de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. E daí, quando chegar o dia, nós vamos estar com nossos pecados justificados, perdoados, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então nós podemos chegar de cabeça erguida diante do trono lá e receber a palavra que Jesus diz, venha e possuir por herança o reino que eu vos fui preparar. Será um dia maravilhoso para os salvos, mas será um dia também difícil para aqueles que não quiseram nada com Jesus. Tudo rumores, vamos dizer assim, que a gente ouve, tanto na política, como alguém dizendo que vai levantar esse, vai levantar aquele, se levanta esse, isso é o falso profeta, é falso não sei o quê. Tudo isso tem que acontecer. Tudo isso vai acontecer. Mas quem vai levantar, quem não vai, nós temos que estar preocupados em estar a nossa vida nas mãos de Jesus. Porque, volto a dizer, nós não sabemos, ninguém sabe. Por mais que tenha profecia, por mais que tenha alguém profetizando, na verdade, isso é bíblico. É a Bíblia que diz, né, que somente o Pai sabe o dia e a hora da vinda de Cristo. Nós temos que estar preparados em todo o tempo para que quando chegar a hora, nós possamos estar prontos para ir com Cristo. Né? Que Deus possa abençoar os nossos ouvintes, que essa é uma palavra muito profunda e também, de certa forma, um tanto polêmica, né? Que nos leva a pensar. E uns que são mais conhecedores da palavra de Deus, outros não tanto, né? O que será e tal.
E às vezes é mais fácil dar ouvido o que você vê na televisão, que eu vejo na internet.